Agora a gente vai falar de testes para a Covid-19 em Santa Catarina. A gente sabe a dificuldade que os estados vão enfrentando para comprar esses testes rápidos, por exemplo. A gente também sabe que não é toda a população que faz o teste e que existe um procedimento para aquelas pessoas que apresentam os sintomas. Em Santa Catarina, são 1.170 casos confirmados, isso de acordo com os dados divulgados pelo governo do estado. Mas quantas pessoas já foram testadas desde o início da pandemia? Como a Secretaria de Estado da Saúde faz essa contabilização? É o que a gente vê agora na reportagem de Ana Vaz. Meu nome é Leili Carione e hoje eu posso dizer que eu estou 100% curada do Covid-19. A fala aliviada de quem passou pelo sufoco. No primeiro dia de quarentena foi meu primeiro dia de sintoma. E eu tive todos os sintomas. Eu tive a febre, eu tive a tosse, coriza, muita dor no corpo, muita dor na cabeça, muita dor nos olhos. Fizeram um teste e em 48 horas deu resultado, deu positivo. E onde eu permaneci em isolamento, fiquei em casa mais 14 dias seguidos, com a vigilância me ligando. Ela fez o teste do tipo RT-PCR, o mais preciso dos dois tipos principais de testes para o novo coronavírus. Nesse tipo de teste, a análise demora pelo menos 12 horas e detecta com 90% de certeza, mesmo em pacientes que começaram a apresentar sintomas há apenas um dia. O exame do PCR, ele é o exame que amplifica o código genético do vírus. E ele deve ser coletado entre o 3º e o 7º dia de sintomas para todos os pacientes que internam com suspeita de coronavírus. A recomendação para que testes sejam realizados se tornou um dos pilares da estratégia de combate ao novo coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, reforça a importância dos testes pelos estados para entender a situação do país. Muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Não está falando em testar o país inteiro. A gente vai usar o teste de uma forma que as pessoas testadas vão refletir a população brasileira. Isso vai ser fundamental nesse processo de realmente entender a doença e desenhar a saída. Vendo os casos aumentarem, muitos municípios decidiram comprar kits por conta própria. Foi o que fez a cidade de Florianópolis. A prefeitura adquiriu 35 mil testes rápidos e afirma que desde o início da pandemia, 2.250 pessoas já foram testadas na capital. Hoje, Santa Catarina tem 1.170 casos confirmados da Covid-19. 42 mortes registradas pelo novo coronavírus e 395 exames em análise. Os dados são da última atualização da Secretaria Estadual de Saúde. A Luciana conta que teve todos os sintomas e chegou a ser atendida em uma UPA de São José, na Grande Florianópolis, mas não foi testada para Covid-19. Dia 17 eu piorei, procurei a UPA, passei a noite inteira lá na UPA. A noite inteira, fizeram vários exames, eu achei que estava fazendo o exame, esse tal do Covid aí, né? Mas não, me furaram, olha, não tinha mais onde furar, tô toda roxa, toda machucada. Aí saí de lá às 7 horas da manhã, cheguei em casa, comecei o tratamento, 2 antibióticos, 1 antiviral, tô até hoje. Até agora, eu não fiz o exame, eu não sei, não imagino, não faço ideia onde que se faz esse exame, porque aqui em São José que eu saiba não tem. Até agora, né? E eu quero fazer o exame, até porque eu preciso. A falta de ar, vira e mexe, ela volta. Entendeu? Falando, eu já sinto. De acordo com os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, 8.081 pessoas foram testadas para a Covid-19 em Santa Catarina. Isso significa que desde o início da pandemia, o percentual da população catarinense testada é menos de 1%, segundo o governo do estado. A reportagem enviou uma série de questionamentos à Secretaria de Estado da Saúde. Questionada sobre o número de testes feitos e a respeito de como é feita essa contabilização e transparência de números, a Secretaria não respondeu a nenhuma de nossas perguntas. Apenas encaminhou um link que direciona a um painel de dados no site do governo do estado, onde também não obtivemos respostas.
E é por isso que a gente passa a conversar ao vivo aqui no SBT Meio Dia com o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Secretário, muito obrigado por nos atender, desculpa fazê-lo esperar, tivemos essa decisão do ministro Sérgio Moro. Muito obrigado por esperar aqui para falar com a gente. 1%, segundo os dados que chegaram para a gente da Secretaria de Estado da Saúde, através da assessoria de imprensa, menos de 1% da população foi testada. Não é pouco, secretário? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Efetivamente, a dificuldade de testes não é uma realidade somente do estado de Santa Catarina. Todo o Brasil vem passando por essa dificuldade. O próprio Ministério da Saúde, acabamos de ouvir a fala do ministro, em que ele diz que esta amostragem ou essa testagem da população ela vai ser por amostragem, não se cogita a possibilidade de fazer de toda a população. Efetivamente por uma questão de dificuldade operacional. Então, quando ele fala que ele vai fazer a testagem de alguns grupos, é justamente para a gente entender essa questão da circulação desse vírus dentro do território nacional. E aqui em Santa Catarina não é diferente dos demais estados. O que nós estamos buscando fazer é justamente seguir aquelas orientações do Ministério da Saúde com relação à testagem. Nós recebemos alguns kits de testes rápidos que foram distribuídos através de alguns regramentos, inicialmente para todas as unidades hospitalares que fazem parte do sistema de enfrentamento da Covid-19, seguimos inclusive depois para as unidades de pronto atendimento dos municípios. Nessa nova remessa nós incluímos as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, porque nós entendemos que elas são um ponto sensível e que precisam ser avaliadas especialmente pela questão de testes rápidos. Mas também é importante deixar claro para toda a população que nos assiste que os municípios na sua integralidade de ações, eles não estão, obviamente, restritos ao governo do estado para a questão de aquisição de testes. Os municípios catarinenses já receberam aí algo em torno de mais de 100 milhões de reais do governo federal para ações de enfrentamento da Covid-19, e uma das ações, obviamente, pode incluir a questão da aquisição de testes rápidos, e que nós estamos agora fazendo a integração da base de dados para que nós possamos identificar aqueles municípios que estão utilizando testes rápidos e notificando esses pacientes para que a gente possa colocar isso tudo na mesma base para que nós tenhamos um retrato mais fidedigno do que está acontecendo dentro do território. Secretário, com relação às reclamações que estão chegando aqui no SBT de pessoas com sintomas, febre, dor de cabeça, aqueles sintomas de gripe, que procuram hospitais, unidades de saúde e que não conseguem fazer o exame. Isso de fato está acontecendo? Bom, com relação à matéria que foi veiculada agora há pouco, dessa senhora que esteve em uma unidade de pronto atendimento, nós tivemos aí distribuição de kits para as unidades de pronto atendimento, mas também é importante destacar que as unidades, através das suas vigilâncias, elas devem estar fazendo acompanhamento dessas pessoas, elas devem ser bem orientadas com relação à sua conduta e, obviamente, sendo diagnosticado ou fechado o quadro, que ele é indicativo da Covid-19, nós podemos fazer a questão da coleta de amostra para efeito de RT-PCR, que é feito no laboratório central ou em outro laboratório privado que possa ter sido contratado pelo município, ou a questão da testagem rápida. Mas sempre é importante destacar que a testagem rápida que nós recebemos do Ministério da Saúde, enquanto Estado, ela foi direcionada a profissionais de saúde, direcionada a profissionais da segurança pública, e agora nós estamos incluindo aquele público que faz parte das ILPIs. O que eu volto a destacar é que os municípios têm autonomia, se eles entenderem que é necessário, fazerem ou realizarem a aquisição de insumos, aí, como, por exemplo, testes rápidos para diagnóstico. Estamos conversando com o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Secretário, a gente está percebendo em algumas regiões do país, São Paulo, por exemplo, o número de mortes crescendo. Aqui em Santa Catarina a gente liberou praticamente tudo. Faltam os ônibus, faltam as aulas. A gente vive de fato. O senhor, claro, chancelou essa liberação junto ao governador. O governador ouviu a Secretaria de Saúde para autorizar tudo que já foi autorizado. A gente vive de fato uma situação mais favorável para que praticamente tudo voltasse aqui em Santa Catarina, secretário? Eu acho que é importante a gente destacar para as pessoas que nos assistem, para que a gente não tenha uma ideia equivocada, especialmente das nossas falas, no sentido de que está tudo liberado. Na verdade, o que nós temos aí foi a retomada de algumas atividades. Essas atividades elas foram retomadas com uma série de regramentos. Esses regramentos vão desde a questão de cuidados que tem que ter no ambiente, cuidados com relação à proximidade de pessoas, cuidados com relação à recomendação de uso de máscara durante todo o tempo, cuidados com relação, inclusive, à disponibilidade de espaços
para que as pessoas possam ficar sentadas, enfim, uma série de regramentos que foram adotados e a todo momento nós deixamos muito claro que nós estamos fazendo uma avaliação diariamente da situação do estado de Santa Catarina. Essa situação ela está baseada no que diz respeito ao que nós temos aí de avaliação da nossa curva epidemiológica, que nós temos de avaliação com relação à nossa taxa de ocupação, com relação aos novos leitos que estão sendo incluídos dentro do território catarinense. Tudo isso faz com que nós tenhamos um compilado de ações que têm que ser encontradas para que nós possamos tomar as decisões. Mas outra coisa que também é muito importante, que as pessoas nos ouçam, é que, de forma alguma, o governo está dizendo que nós não teremos mais nenhuma ação do governo do Estado dentro do território. Uma vez identificada a necessidade de retomada de novas medidas restritivas, como já foram adotadas dentro do território, eu tenho certeza absoluta que o governador do Estado assim o fará, porque nós estamos no momento justamente de análise dos territórios. Nós temos um cenário hoje que é diferente dentro de algumas regiões dentro de Santa Catarina, algumas estão sendo mais acometidas, outras estão sendo menos acometidas, e nós estamos passando a fazer agora uma fomentação desta análise territorial por regiões. Nós temos 7 macro-regionais de saúde, para que a gente possa entender como é que está o comportamento desta transmissão dentro de cada território e, a partir daí, também começar a traçar algumas estratégias específicas para cada região do estado. Muito bem. O secretário já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente se a quarentena poderia voltar aqui para Santa Catarina. A gente percebeu uma grande aglomeração de pessoas, Tribunal de Justiça já entrando nessa questão. O senhor acredita que a população está respeitando? E mais do que isso, os ônibus não têm previsão de liberação, secretário? Bom, com relação ao comportamento das pessoas, é algo que nós percebemos sim que uma boa parcela da população ela entendeu o que nós viemos falando aí próximo aí, ao longo dos últimos 40 dias. Nós temos eminentemente um componente que é o componente individual, que ele é extremamente importante nesse momento. As pessoas elas precisam entender, e aí nós tivemos veiculados de uma forma, infelizmente, alguns vídeos aí de alguns estabelecimentos de Santa Catarina, inclusive a nível de cenário nacional, no sentido de que as pessoas não se sabem, eu não consigo entender o que motiva as pessoas a se aglomerarem, por exemplo, na frente de um centro comercial, para entrarem nesse centro comercial como se realmente eles tivessem uma necessidade sobre-humana de estar naquele ambiente. O que nós temos destacado quase que diariamente as pessoas têm que entender que se elas não estiverem sintonizadas nesse momento, se as pessoas não estiverem cooperando nesse momento, não adotarem aquelas medidas que nós estamos de forma insistente divulgando com relação a cuidados de máscara, uso de máscara, a limpeza das mãos, sair de casa somente se necessário, não estar em locais onde eu tenho aglomeração de pessoas. Isso nós teremos um resultado que não vai ser muito adequado dentro do nosso território. E obviamente que quando nós temos isso aliado atrativos, que são atrativos que não são essenciais, esses essenciais eles acabam ficando secundários. Isso as pessoas têm que entender. Okay. A saída para esses ambientes é desnecessário nesse momento. Secretário, acabou de chegar a informação para a gente aqui, que foi enviada pela sua assessoria, que os testes rápidos não estão contabilizados, de fato, na numeração, na contagem do governo. Isso, de fato, acontece? Por que os testes rápidos das prefeituras, os testes que dão positivo, por exemplo, Florianópolis, agora 73 positivos só no drive-thru, por que não vai para a contagem do governo? É porque nós temos hoje, na verdade, isso foi uma mudança que aconteceu no último dia 9 de abril. No último dia 9 de abril, nós tivemos uma orientação do Ministério da Saúde, que essa contabilidade ou esses casos positivados através de teste rápido, eles devem ser registrados através de um programa do Ministério da Saúde chamado ESUS. E, obviamente, que quando a gente tem o registro nesse programa, nós precisamos ter a abertura dessa base de dados para que eu possa trazer isso no formato, inclusive, de um BI. Só para vocês terem ideia, por exemplo, nós estamos falando aí de números expressivos dentro do território catarinense, de registros dentro do ESUS, e que, neste momento, é preciso fazer contabilidade 1 a 1. Então, a ideia justamente nós tivemos aí, coisa de 2 dias atrás, esta abertura do Ministério no sentido de nos propiciar acesso a esses códigos-fontes para que a gente possa fazer um cruzamento e subir esses dados para o estado de Santa Catarina, e acreditamos aí que em pouco tempo nós teremos esses dados de testagem rápida que estão sendo realizados nos municípios também divulgados através do site do estado. A gente tem alguns segundos ainda, secretário. Vamos lá. Com o que está acontecendo, tem uma nova previsão de pico da doença? A gente vem falando, que o
pico da doença estar por acontecer aqui em Santa Catarina. Tem previsão para isso? E como é que estão os hospitais? A gente já percebe uma capacidade de 16%, uma taxa de ocupação nos leitos de UTI. Se mantém, os hospitais estão preparados e quando deve acontecer, se vai acontecer esse pico novamente? Bom, é importante que as pessoas também entendam, né, que essa avaliação ela é diária. As projeções, para quem lembra do ministro da Saúde, lá no início nós tínhamos algumas projeções para cenário nacional que não se materializaram. Essas projeções, felizmente, elas foram devidamente impulsionadas para meses mais à frente. Em Santa Catarina não é diferente, nós estamos avaliando agora a questão comportamental das pessoas, o que isso está impactando dentro da nossa taxa de transmissão, qual é o resultado prático que nós temos aí desse comportamento populacional para que a gente possa dimensionar exatamente aí qual seria o nosso pico de atendimento. A rede hospitalar está sendo, sim, devidamente organizada. Nós já temos, desde o início dos trabalhos, 298 leitos novos de UTI disponibilizados. Estamos providenciando a aquisição de mais ventiladores para que nós possamos chegar lá no nosso norte, ou na nossa meta, que é de 713 leitos novos de UTI. E, de igual forma, também estamos avaliando essa taxa de ocupação com pacientes Covid, que tem se mantido entre 16% e 20% daqueles leitos novos que foram criados. Isso, obviamente, são parâmetros que nós temos que utilizar dentro do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado, no sentido de avaliação diária de como está se comportando esta pandemia ou esta doença dentro do território catarinense. Secretário Elton Zeferino, secretário de Estado da Saúde, obrigado pelos esclarecimentos aqui no SBT Meio-Dia. Um bom trabalho, secretário. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Secretário conversando com a gente aqui, dados importantes, hein? Os testes rápidos não vão para conta, quer dizer, a gente tem casos elevados em Santa Catarina, mais do que esses que a gente está acompanhando como números oficiais do governo. O secretário acabou de contar para a gente aqui, os testes rápidos, esses que são feitos pelas prefeituras, por exemplo, no drive-thru de Florianópolis, não vão para contagem. Quer dizer, o número é maior em Santa Catarina. E o secretário, mais uma vez, foi taxativo. Se a população não respeitar, volta à quarentena em Santa Catarina.